Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Versículo 18 diz assim: ora, vendo Jesus, levantou-se uma grande multidão ao seu redor e deu ordem para que passassem para o outro lado. E chegando certo escriba, disse-lhe: mestre, seguirei-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde deitar a sua cabeça. E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus disse: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele num barco, os seus discípulos o seguiam. Glória a Deus. E eis que surgiu, e eis que levantou uma grande tempestade no mar, e de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E ele lhes disse: por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar o obedecem? Amém, irmão? Glorifica a Deus. Irmãos, pode glorificar, irmão, pode adorar a Deus, continue. A adoração está gostosa neste lugar. Como Deus está sendo exaltado neste lugar, irmãos. Nós vimos o texto, irmão, nós vimos que essa tempestade aqui não é uma tempestade normal, uma tempestade que antes de ela vir, ela é avisada. Antes de os discípulos entrarem no mar, eles não previam que viria uma grande tempestade sobre a vida deles. Mas os discípulos, nós sabemos da história que a maioria deles eram pescadores, eram homens que tinham o costume de estar ao mar pescando. Mesmo se a tempestade viesse ou não viesse, eles estariam lá. Então a palavra fala que no momento que a tempestade veio, eles temeram, eles ficaram afobados, eles ficaram tementes que iam morrer diante daquela grande tempestade. Aleluia. Aí uma pergunta que fica, irmão: se eles viram que uma grande tempestade vieram sobre a vida deles, por que eles não pularam no barco? Porque eles poderiam correr o risco de ali naufragar com o barco, em vez de eles pularem e nadarem e voltarem. Por quê? Sabe por quê, irmão? Sabe por que os discípulos não pularam no barco? Porque eles sabiam que lá tinha o melhor. O melhor estava com eles. Aquele que poderia trazer a paz, trazer o conforto para a vida dos discípulos, estava dentro do barco. O que tranquilizava ainda um pouco os discípulos é saber que Jesus estava no barco. É tanto que nós vimos que eles foram acordar Jesus. Eles não tentaram resolver o problema sozinhos, porque eles sabiam que não poderiam. Então o que eu quero trazer com essa mensagem nesta noite: não pule fora do barco. Permaneça firme, irmão. A palavra fala que veio uma grande tempestade e eles não pularam do barco. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem tempestade que quando vem para nossas vidas,
ela dá um sinal. Só que aqui vemos que a tempestade ela não deu sinal antes de vir, ela deu um sinal depois. Então, se os discípulos soubessem que viria uma grande tempestade lá no meio da rota para onde eles iam, você acha que eles tinham entrado no barco, irmão? Você acha que os discípulos tinham entrado no barco com Jesus? Eu creio que não. Eles já ficariam tementes, não entrariam com medo. Mas Jesus quer me ensinar a mim e a você nesta noite que não importa o barco que você está vivendo na sua vida, se a grande tempestade vai levantar na sua vida, se uma grande luta, uma grande peleja vai chegar na sua vida, fique dentro do barco, não saia do barco, porque Jesus está contigo, meu querido. Aleluia. Deus é fiel. Então, irmão, tem tempestades que nós devemos nos preparar sim. Mas tem tempestade que tem hora que chega na nossa vida que nós não conseguimos prever. Então tem problemas, meu querido e minha querida, que está aqui nesta noite, que você não consegue prever o que vai vir lá na frente. Você pode até iniciar a tua história de vida, você pode até prever que algo pode acontecer lá, mas você não sabe. E muitas vezes você tem reclamado: Deus, porque eu estou vivendo isso na minha vida agora? Se no começo foi tudo bom, foi tudo maravilhoso, e agora estou passando esse processo. Oh Deus me fez lembrar da mensagem ontem. Os 3P: processo, propósito e promessa. E eu vou aplicar na mensagem. Então esses discípulos estavam começando a passar um processo. Eles não sabiam que ia acontecer essa grande tempestade. Só que a palavra nos fala que Jesus no versículo 18 fala: ei, entre no barco e nós vamos passar para o outro lado. Jesus já tinha um propósito de fazer, e Jesus já tinha uma promessa a ser cumprida. Aleluia. Era a promessa chegando do outro lado. Oh, aleluia. Mas os discípulos não sabiam. Agora, irmão, a pergunta que não quer calar: por que Jesus não avisou os discípulos que vinha uma grande tempestade? Meu Deus. Por que Jesus ficou no silêncio, dormindo na proa do barco? Por que Jesus não falou: olha, nós vamos entrar no barco, mas quando nós estivermos no meio, vai vir uma grande tempestade? Sabe por que, irmão, Jesus não avisa tudo para mim e para você? É porque nós precisamos passar pelo processo para chegar do outro lado. Muitas vezes eu e você precisa passar pelo processo para que nós venhamos alcançar a nossa vitória. Muitas vezes você vai passar por luta que não vai saber o motivo por que você está passando. Muitas vezes você vai estar passando por uma peleja tão grande como a onda desses mares. Oh, aleluia. Que você vai falar: Senhor, eu não aguento. Porque o Senhor quer que eu passe por essa situação. Você está entendendo, filho? Eu falei com você. Tem momento que você vai passar uma grande onda, vai passar por grandes tribulações, vai passar por grandes problemas, e você vai questionar: Deus, por que eu passando por isso? E você só vai entender quando chegar do outro lado. Porque, irmão, é um propósito de Deus que está sendo construído na sua vida. Deus está te preparando para você aguentar a luta, não só agora, mas lá na frente. Porque nada pode conseguir te derrubar se você estiver estruturado na presença de Deus. Se você estiver firme na rocha que é Jesus, você pode até balançar para um lado, você pode até balançar para o outro, irmão. Mas desprender você da rocha só se Ele mesmo quiser.
Só se o Senhor falar, quer que fale. Glória a Deus. Quer desprender, desprenda. Mas você foi avisado que quando você estiver firmado aqui, nada te consegue te derrubar, te naufragar. Aleluia! Então, Jesus não avisa os discípulos. Ele deixa que eles vinham. E quando chegou a tempestade, eles temeram, irmão. Eles temeram. Sabe por quê? Porque o medo muitas vezes não é o lugar desejado. Naquele momento, pelos discípulos, eles já queriam chegar do outro lado. Glória a Deus, verdade. Eles preferiam estar ou no começo ou no fim, mas nunca no meio. Então, no meio da tua vida, aleluia, vai acontecer muitas coisas para o qual Deus está te preparando. Ninguém quer estar na luta, ninguém quer estar na peleja, ninguém quer estar na prova. Ninguém quer passar por nada nessa vida, quer viver o bom agora, depois, e depois, e depois. Mas é necessário você passar. É necessário que você passe para que Deus te ensine. Muitas vezes a ser um adorador, muitas vezes ser um fiel, muitas vezes ser, aleluia, Deus, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom vizinho. A mensagem está chegando a quem precisa. Aleluia. No versículo 24 diz assim, irmão: oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eis que surgiu uma grande tempestade no mar. Eis que se levantou uma grande tempestade no mar. A tempestade se levantou. A tempestade se levantou na sua vida, não se levantou? A tempestade se levantou na vida dos discípulos, não se levantou? O problema se levantou na sua vida, não se levantou? A situação difícil se levantou na sua vida, não levantou? A grande tribulação se levantou na sua vida, não levantou? Aleluia! Mas no versículo 26, aleluia, e diz Jesus: por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos. A tempestade se levantou no versículo 24, mas no versículo 26 diz que quem se levantou foi Jesus. Todas as vezes que as situações se levantarem na tua vida, lembre-se que Jesus está levantando a teu favor. Jesus está levantando para te dar a sua vitória. Jesus está levantando para te livrar desse problema que você está enfrentando. Você não está só, Jesus está no barco. Toda vez que vinha a luta, meu querido, toda vez que vinha a situação difícil, a tribulação, lembre-se, Jesus está no barco da minha vida. Jesus está no barco da minha história. Jesus está no barco do meu casamento. Jesus está no barco da vida do meu filho, da minha filha. Jesus está no barco do meu ministério. Jesus está no barco dessa igreja, irmãos. Essa igreja não tem um Deus, tem um Deus sim verdadeiro, um Deus que vive, que reina, para a glória para sempre. Amém? Então, o versículo 26 diz que Jesus levantou-se e repreendeu os ventos. Repreendeu os ventos. Irmãos, quando nós lemos aqui, talvez nós lemos e nós já pensamos realmente no físico. Nós realmente aqui, quando lemos, ele fala os ventos. E Jesus repreendeu os ventos.
Jesus repreendeu algo que ele não pode ver. Oh, Deus. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Que muitas vezes nós confiamos naquilo que a gente vê, naquilo que a gente não vê, a gente não confiamos. Você está entendendo? Muitas vezes a nossa confiança é plena naquilo que eu posso ver e tocar, do que aquilo que eu posso crer e ter fé. E o que Deus quer me ensinar? Que os ventos, aqui está falando algo espiritual, algo que não pode ver, que não pode ser palpável. Aqui estava se levantando algo espiritual sobre a vida daqueles discípulos. Porque a partir do momento que Jesus estava dormindo, estava tudo calmo. Mas quando se levantou o grande vento, Jesus se levantou, aleluia, e repreendeu os ventos. Jesus está falando aqui algo espiritual, irmão, para a minha vida e para a sua vida. Toda vez que ele se levantar, não tenta resolver as coisas do seu jeito, não, da sua maneira, não. Creio que Deus pode entrar no negócio e fazer a diferença. Creio que o Senhor pode chegar e repreender todo esse mal na sua vida. Repreender todo esse vento que está batendo para tentar te derrubar, para tentar ver você na lama, para você ver se você naufragando. Aleluia. Se você crer, receba, meu irmão. Receba. Quando os ventos se levantarem, quando a provação chegar e o diabo falar, eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua vida, você não tem jeito mais não. Deus está dizendo, ei, quem vai fazer é eu, quem vai tirar é eu, quem vai dar o livramento sou eu. Sou eu. Sabe por quê? Porque Ele é o dono dos ventos. Ele é o dono do mar. Ele é o dono do céu. Ele é o dono de tudo que o Pai criaste. Ele é para Ele. Oh, aleluia. 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 Davi fala assim, irmão, um coração alegre formoseia o rosto. Mas Davi não está falando aqui do coração do órgão. Davi está falando aqui da vida espiritual. E quando eu estou tão com Deus, e quando eu estou tão cheio de Deus, e quando eu tenho a unção de Deus, eu só tenho uma alegria dentro de mim. Eu não tenho motivo para ficar triste. Eu não tenho motivo para ficar, aleluia, nos cantos da minha casa, choramingando de quem me ama. Ninguém quer, ninguém se importa comigo. Deus está falando nesta noite, ei, tua graça me basta, Senhor. Você não precisa de ninguém para ser feliz nessa terra, não. Basta Deus te amar incondicionalmente, meu filho. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus quer falar com você? Porque quando os discípulos estavam todos desesperados, e Jesus falando, discípulos, vocês são homens de pouca fé. Se você não crê no possível, imagine se vocês vão crer no impossível. Imagine se você vai crer o que eu posso fazer na tua vida. Algo que você pediu e ainda não aconteceu, você acha que não vai. Ei, Deus fala nessa noite, vai sim. Porque a bênção quem dá sou eu. Quem determina a vitória sou eu. Quem tira você do cárcere sou eu. Quem tira você do monturo sou eu. Quem te levantou para construir a tua história foi eu. Foi eu. Diz o Senhor. Muitos
Jesus olha para você e fala assim: ei, ali não vai não, viu? Ali só vai chegar até onde der. Ei, Deus fala assim: não, vai chegar até onde eu quero. Vai chegar até onde eu determinei. Se eu falei que ele não vai parar no meio, ele vai chegar no fim. Ele vai chegar. Porque você não vai parar. Você vai continuar. Vai continuar. Continuar. Aleluia. Então Jesus poderia, irmão, fazer a tempestade parar antes dela começar. Mas Jesus queria ensinar os discípulos algo diferente. Ele podia ou não podia, irmãos? Na hora que antes da tempestade se levantar, ele poderia se levantar e falar: não vai nem começar, porque eu estou no barco. Quem está no barco sou eu. Nada vai se levantar. Mas Jesus permite. E o versículo 27 diz que os homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória! Aleluia! Até aqui, irmãos, ó, os discípulos não conheciam Jesus direito. Até aqui os discípulos não sabiam que Jesus tinha esse nível de poder na terra, que poderia fazer algo inimaginável aos nossos olhos. Repreender os ventos parar do nada. Como assim? Não dá para entender. Jesus abria a boca e falava: para, vento, em nome de mim. Mas a gente fala em nome de Jesus, né? Não dava para imaginar, mas Jesus queria ensinar os discípulos a que nível o poder de Deus pode chegar na minha vida, na sua vida. E se maravilhar, irmãos, que a palavra que se maravilhar, nunca mais eu deixo de ser esse homem. Nunca mais eu saio de perto desse homem. Nunca mais eu me lanço aos pés de outro Deus a não ser esse homem. Nunca mais eu vou deixar de viver a presença no ser de Jesus. Você está entendendo? Talvez você já pensou em sair da presença de Jesus. Talvez você já pensou em sair do barco e para ir em outro barco. Talvez você já pensou em até pular do barco e morrer. Mas Jesus nessa noite está falando: não pule, porque eu estou te ensinando. Eu estou dizendo: para mim nada é impossível. Nada. Ah, mas tem câncer. Vem para a presença do coro. Ah, mas eu não posso ter filho. Vem para a presença que eu opero. Ah, mas meu filho está perdido em droga. Vem para a presença que eu liberto. Ah, mas eu não tenho condição, eu estou passando por prova, por necessidade. Vem para a presença que eu mudo a história da tua vida. Ah, mas eu estou aqui há quanto tempo na casa de Deus? E só sou, aleluia, como muitos falam, irmãos, eu não aprovo essa fala. Eu sou uma simples ovelhinha de Jesus. Não, irmãos. Se você está aqui é porque Deus te chamou. Se você está aqui é porque Deus quer que você passe pelo processo, cumpra o propósito e receba a promessa. Você que se menosprezou até hoje, não menospreze mais não, irmão. Abra a tua boca e fala: eu sou um servo de Jesus. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher virtuosa. Eis-me aqui,
Senhor, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Glória! Aí você vai ver o nível que Jesus vai te levar. Aí você vai ver o que esse Deus poderoso vai fazer na tua vida. Os discípulos no momento se sentiram inferior. Jesus, nós vamos morrer. Jesus, acorda, Senhor. Nós estamos naufragando, o Senhor, e dormindo. Os discípulos querem ensinar Jesus a trabalhar. Ninguém ensina Jesus a trabalhar, não. Jesus sabe a hora certa de entrar nas nossas vidas. Jesus sabe o momento certo que Ele vai chegar e mudar a minha história, a tua história. Se já tem promessa lançada na tua vida, espera o tempo certo para acontecer todas as coisas. Você está entendendo? Você está entendendo, Alan? Foi o processo que você passou até hoje, meu irmão. Mas hoje você está aqui nessa igreja aqui, porque Deus tem um propósito. E um dia toda a congregação vai ver as promessas de Deus cumprindo na sua vida. Não desista não, mano, diante das tempestades que se levantam. Está doendo, está machucando, fala com o papai que ele entra no negócio. Está passando por tanta prova que você, seu corpo está, sabe, de uma maneira que você mesmo está sustentando. Fala com o papai que ele vai entrar no barco da tua história. Mas olhar para trás não é tempo mais, é tempo de você ir de contra o alvo. Eu estou indo para outro lado e nada vai me parar. Pode a tempestade se levantar, mas quando eu estiver firme aqui falando, bora Jesus, ei Senhor, me leva, me conduza, muda a minha história, ei! Nada vai conseguir te parar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor nesta terra. Aquela irmã lá de Óculos, lá, ela veio aqui ouvir uma palavra de confirmação. Eita Deus! Viu, irmã? Deus já falou com você nessa noite. Não precisa mais profetizar, não precisa mais falar nada, Ele já falou com você. Você vai sair daqui com a certeza falando, nunca mais eu vou pular do barco. Nunca mais eu vou pular do barco. Nunca mais eu vou sair. Enquanto Jesus estiver, eu não saio lá. Sai daqui, mano, com essa certeza. Sai. Aleluia. Aleluia. É Jaqueline. Meu irmão, papai te ama, viu? Ele não quer só cuidar da tua vida, não. Ele quer te pegar no colo e dizer palavras que confortam o teu coração todos os dias, dizendo, filho, eu te amo tanto. Você é joia preciosa na minha mão. Talvez muitas vezes você tenha que passar o processo. Eu vou lapidar de um lado, vou lapidar de outro, mas na hora de chegar a promessa se cumprir na tua vida, joia perfeita tu serás nas minhas mãos, e você será usada para os meus propósitos. Viu o que Deus pode fazer? É impossível. Aos meus olhos, aos teus olhos, é impossível você ouvir essas simples palavras da minha boca e crer de repente. Mas quem fala não é só eu, quem fala não sou eu, quem fala é Deus contigo. É o Deus de promessa. É o Deus que está nos louvores dessa igreja. Deus tem falado tanto nos louvores, irmãos, aqui. Deus tem falado de uma forma linda e tremenda aqui nos louvores. Que os irmãos estão sendo visível, pessoas sendo libertas aqui, pessoas sendo curadas, pessoas aqui sendo tratadas por Deus. Assim como esses discípulos foram tratados pelo Senhor nosso Deus. Deus ensinou,
o nível que eu quero que vocês estejam é este. Vocês vão repreender todo o mal na vida das pessoas. Você vai colocar a mão e vai expulsar demônios. Vocês vão curar enfermos. Foi assim ou não foi? Quando Jesus delegou para os discípulos: faz que eu pego e passo na cara. Glória a Deus. E para terminar a mensagem, no começo do versículo 18, Jesus fala: ei, vamos, entra todos no barco e vamos chegar do outro lado. Entra todos no barco para que nós chegamos do outro lado. Entra todos no barco para nós chegarmos do outro lado. Olha a mensagem que Deus está passando aqui para mim e para você nessa noite. Todos que querem ser salvos, não saiam do barco, para que nós venhamos chegar do outro lado. E que lado é esse? É a minha, a sua salvação na glória de Deus. Nós vamos chegar lá do outro lado, irmão. Quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, remida e lavada, aí Ele vai nos levar para o outro lado. Nem eu, nem você conseguimos imaginar quão lindo este lugar. A Bíblia descreve o lugar. A Bíblia fala como é o lugar. Mas pode surpreender muito mais daquilo que nós temos imaginamos. Só em saber, irmãos, que lá não haverá mais choro. Só em saber que a palavra fala que lá não vai haver mais tristeza. Isso alegra o meu coração, porque ninguém vai mais chorar por tristeza nem dor. Ninguém vai mais passar por tribulação como essa grande onda se levantou. Ninguém vai mais passar por luta. Então vale a pena você ainda estar no barco. Vale a pena ainda você permanecer no barco com Jesus. Não saia, não saia, não saia. Não negocie a sua salvação, meu querido. O mundo pode oferecer o que for, mas não negocie a sua salvação. Porque para Deus você é preciosidade. Você é preciosidade na presença de Deus. Viu? A sua vida tem um valor. Foi paga lá na cruz do Calvário. Preço de sangue. Lembre-se disso antes de pecar. Lembre-se disso antes de xingar, falar palavrão. Lembre-se disso antes de amaldiçoar alguém. Lembre-se disso antes de mentir. Lembre-se de tudo. Que não vale a pena porque o preço foi pago com sangue. E os discípulos estavam entendendo que homem é esse. Nunca mais eu sairei da presença dele. Amém? Louva a Deus aqui, querido. Posso clamar? Amém? Só para nós terminarmos aqui, glorificando a mão do nosso Deus. E se você, irmão, sentiu que essa mensagem chegou ao teu coração de uma forma, sabe, como um refrigério para a sua alma, que chegou assim como aquilo que você estava esperando da parte de Deus ouvir nesta noite. Se você quiser vir até aqui para assim levantar a mão e falar: Deus, eu não vou mais sair do barco, eu não vou mais sair da presença, eu não vou mais deixar, Senhor. O Senhor sozinho no barco, eu quero estar no barco junto. Posso ficar em pé, igreja? Quem é? Quem vai vir? Você que está afastado. O vento balançou meu barco. Pode até balançar, viu? E estou à beira de um naufrágio. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Será que vem receber de Jesus. Será
que quer morar no céu, vem com Jesus. Na pele o frio desse Deus chegou. Honra, Senhor. Honra, Jesus. Aquele que não estás vivendo dentro, que estás novamente. Você não está só, meu filho. Na proa do meu barco a dormir. Mas Sei que não estou eu não estou só, porque Deus está no mar. Só posso crer que amanhã Sai do barco, não, viu? melhor. Só porque estás comigo, Aleluia, Deus. posso provar. Glória a Deus. Glória ao Senhor nessa noite. Não vou naufragar. Só porque estás comigo, posso provar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso provar. Sim, vem ajudar. Oh, aleluia. Deus, Eu sei que não estou só. ajuda esse homem, Pai. Já posso ver. Ajuda esse homem, meu Deus. Vai ser A permanecer no barco, Senhor. agora. É Deus. Só porque estás comigo, posso provar. Aleluia. Eu profetizo, meu Deus, sobre a família dessa igreja, Senhor. Só porque estás Meu Deus, Pai. Proteja a família, meu Deus. Talvez alguns membros da família, meu Deus, saiam do barco. Mas Deus vai trazer de volta, viu? Deus vai trazer de volta pro barco. Restaura, Senhor. Restaura, meu Deus. Restaura, Senhor. E obedece. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena que os milagres acontecem? Vai, igreja. Jesus, esse nome toda língua confessa. Mais alto, igreja, mais alto. Jesus, É Ele. céus e terras se prostram pra te adorar. Jesus, o presente de Deus em toda nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso provar. Meu irmão, sai daqui com essa vitória. Sai daqui crendo que Jesus pode resolver o impossível na sua vida. Só porque estás comigo. Sai daqui crendo que para Deus nada é impossível aos teus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar no barco da minha vida, meu Deus. Obrigado por estar no barco da minha família, Senhor. Obrigado por estar, papai, no barco da vida pastoral da igreja, na vida de todos os obreiros, na vida de todos os filhos dessa casa, Senhor. Que assim seja conforme o teu querer e conforme a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glorifique o nome do Senhor nessa noite.